Opa, e aí pessoal, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal. E no vídeo de hoje nós vamos ver 7 truques, 7 atalhos aí que é interessante que você tenha conhecimento, tá? E quando eu falo truques e atalhos, são jeitos, né, da gente fazer uma mesma coisa, só que gastando menos linhas de código e também de um jeito mais clean, né, um jeito mais limpo de executar essas mesmas atividades. Então, essa é a parte 1, né, porque existem muitas coisas aí no Python pra gente explorar e provavelmente no futuro vão vir mais vídeos com esse aspecto, tá bom? Mas vamos lá, nesse vídeo a gente vai ver 7 aqui que eu reservei pra gente. O primeiro aqui que a gente vai trabalhar é o que eu chamo de declaração múltipla. Então o que é a declaração múltipla que eu chamo aqui? Bem, quando a gente vai criar variáveis, né, é comum a gente aqui, de forma, principalmente quando a gente tá começando, né, fazer assim com linhas quebradas, né, linhas separadas, tá? Só que existe um jeito muito melhor, né, muito mais interessante de fazer essas declarações aqui, né, essas assinaturas aqui dessas variáveis, né, que é que atribuir valor a variáveis, né? Que é o quê? Eu fazer tudo isso em uma linha só dessa forma aqui, ó. A, vírgula B vai receber 1,2, tá? Então o que é que vai acontecer? Ele vai fazer uma coisa que, uma distribuição de forma respectiva, né? Então aqui, ó, no primeiro eu tenho A. Do outro lado aqui da igualdade, meu primeiro valor é 1. Então A vai receber 1. O B está na segunda posição aqui. Então ele vai receber o valor 2, que está também na segunda posição. E assim vai por diante, tá? Então eu vou colocar um print aqui para a gente ver isso aqui funcionando em ação, tá? Então eu vou colocar aqui um print A, vírgula B, tá? Vamos aqui executar o terminal. Python, atalhos parte 1 e pronto. Ó, você pode ver 1, 2, tá? Se eu trocar aqui, ó, botar 2, 3, vocês vão ver que ele vai refletir do mesmo jeito, tá aqui 2, 3. Esse é um jeito bem interessante. O que eu faço é, no caso, essa assinatura, né, das variáveis A e B em uma única linha, tá? Sabe o que isso aqui também é interessante? Nesse caso aqui, ó, digamos que eu tenho duas variáveis, tá? A variável A e uma variável B, e aí o que é que vai acontecer? No instante do código, o A vai ter um valor, né? Só que aí, por alguma lógica lá, o A vai receber o valor de B. Só que eu quero que o B receba o valor de A anteriormente ao A assumir o valor de B. E o que é que a gente costuma fazer nesse caso, né? A gente cria uma variável temporária, né? E vai ter esse valor A aqui, tá bom? E aí o A vai receber o valor de B, né? Então A vai ter agora um novo valor. E aí o B vai receber o temp, né? Que era o valor de A antes de ser perdido aqui por conta da assinatura de A recebendo B na linha 10. Tá? Esse aqui é um jeitinho que dá certo, mas cheira um pouquinho a gambiarra, né? Porque, enfim, tu tá usando uma variável simplesmente para fazer essa lógica, né? Do B assumir o valor de A por conta do A que assumiu o valor de B, né, aqui no meio. Então, para não perder o valor, você faz uso dessa variável temp. Só que tem um jeitinho de fazer isso numa única linha usando essa tática aqui, que é o quê? A gente faz A, B recebe B, A, tá? Esse aqui é um jeito bem interessante de fazer isso, né? Então, o A vai assumir o valor de B e o B vai assumir o valor de A, tá? E ele faz isso de uma forma que eu não perco o valor de A aqui, porque eu estou fazendo uma declaração múltipla, né? Então ele considera no instante, né, daqui que eu estou fazendo essa igualdade. Então isso faz com que eu não precise fazer essa gambiarra aqui, tá? Para a gente ver isso funcionando, eu vou fazer essa linha aqui e eu vou dar um print A, vírgula B, tá? Perceba que aqui no começo do código, o meu A é 2 e o meu B é 3, tá? Quando eu executar isso aqui, o A é para ter o valor 3 e o B é para ter o valor 2. Então é para trocar, né? Então, vamos ver isso aqui funcionando. Eu subi aqui o terminal um pouquinho. E pronto, ó, se você vê 2, 3, né? Aqui quando a gente executou o print da linha 6. E depois 3, 2, que é quando a gente executa a linha 8 e a linha 9, né? Então você pode ver, dessa forma eu consigo interagir os dois valores sem ter que fazer uma variável ali auxiliar. Bem interessante isso aqui, tá? Bem, agora a nossa próxima dica é o quê? É o que eu chamo de desempacotamento, tá? Não sei se eu não escrevi certo, mas enfim, desempacotamento, tá? O que isso quer dizer? Bem, vamos lá. Vou pegar aqui um conjunto de estruturas. Bem, ó, se você perceber aqui eu tenho uma tupla, tá? Tem uma estrutura de lista, tem uma estrutura de string e eu tenho uma estrutura de dicionário, tá? E aí existe uma forma da gente fazer o desempacotamento dessas estruturas. O que é o desempacotamento? É eu simplesmente captar os valores dessas estruturas de forma simultânea, né? Meio que tirar esses valores de dentro dessa estrutura, né? Não necessariamente de apagar a estrutura ou deixar a estrutura vazia, mas apenas de resgatar os valores que estão ali dentro, né? Por isso, desempacotamento.
Bem, existe uma maneira simples de fazer isso, né? Porque você deve estar imaginando, né, em acessar, né, cada valor usando aquela tática de acessar os elementos dentro de uma estrutura. Mas existe um jeito da gente fazer isso de uma maneira mais rápida, inclusive usando mais ou menos essa ideia aqui da declaração múltipla. Que é o quê? Eu faço aqui, ó, A, B, C, D e E, né? São 5 elementos aqui a minha estrutura. Eu coloco para receber tup, tá? E aí o que é que vai acontecer? Acontece de maneira similar ao que eu faço aqui, ó, quando eu assumo vários valores, né? O A aqui vai receber o valor 1, o B vai receber o valor 2, o C vai receber o valor 3, o D vai receber o valor 4 e o E vai receber o valor 5, né? Então ele vai respectivamente fazendo essa associação, tá? Então você pode ver 1, 2, 3, 4, 5, ele assumiu os valores de maneira respectiva, tá? Isso funciona para as duas estruturas, tá? Funciona para a lista, tá? Vou mostrar aqui a lista funcionando, ó. Então vai funcionar para a lista, vai funcionar também para string, tá? Então eu já vou colocar aqui a string também, tá bom? O dicionário tem um detalhezinho, eu vou deixar ele por último, tá? Por enquanto eu vou replicar aqui para a lista e string para vocês verem que vão funcionar do mesmo jeito, tá? Ó, então se você ver, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, tá? Então eu consigo desempacotar essas estruturas fazendo essa ideia aqui da declaração múltipla, tá? O que é bem interessante. O dicionário é um pouquinho diferente, porque o que acontece? Se eu fizer unicamente isso aqui e colocar o dic aqui, o que é que vai acontecer, né? Vou colocar o print aqui. O que é que vai acontecer? O que é que vai acontecer? Ó, você vai ver que ele botou A, B, C, D, E. Tá? Por quê? Porque o A, B, C, D, E é justamente as chaves do meu dicionário. Se eu quiser os valores, né, eu tenho que colocar o ponto values aqui. Tá? Tenho que simplesmente colocar o ponto values. Aí eu vou justamente o que? Acessar os valores desse dicionário. Né? Então, ó, você vê, ele agora pegou 1, 2, 3, 4, 5, tá? Se ao invés de values eu botar items assim, tá? O que é que vai acontecer quando eu chamar aqui a função Python? Ele vai devolver a chave com o valor. Então, se eu apenas passar o dicionário, ele vai me retornar apenas as chaves. Se eu botar ponto .values, ele vai me retornar os valores da chave. E se eu botar items, ele vai retornar, no caso, as tuplas, né? Com chave e valor. Então, isso aqui é muito interessante, gente. Isso aqui é muito útil porque permite aí eu interagir mais livremente com as estruturas, né? Aí na minha lógica de código de uma maneira um pouco mais rápida e clean, né? Em apenas uma linha de código. Então, bem interessante esse uso aqui. Do desempacotamento, tá? Bem, a próxima dica são as compressões. O que eu quero dizer com isso? Vamos lá. Digamos que eu quero popular uma lista, tá? Que eu vou chamar de X. E aí, na lógica, eu vou fazer o quê? Eu vou criar aqui um for, um range de 100, tá? E aí, digamos que eu quero popular essa lista com 100 zeros, tá? Bem, é isso que eu faria e ele vai, no caso, popular aqui a lista com 100 zeros, né? Vou executar aqui só pra gente ver. Aí, ó, 100 zeros populados a lista, tá? Só que existe um jeito muito simples de eu fazer isso em uma única linha, tá? Que é o quê? Eu pego o X, eu coloco aqui, ó, que ele vai ser uma lista, tá? Então esse colchete aqui eu tô indicando que é uma lista. E eu vou fazer 0 for i in range 100, tá? Então isso aqui, ó, ele vai fazer uma compressão. Eu tô comprimindo o for em uma única linha, tá? Dentro da estrutura de lista. Então o que é que eu tô dizendo? Ó, vai construir uma lista povoada de 0 para i em range 100, né? Então esse for aqui ele vai repetir 100 vezes e ele vai popular a lista com esse número 0, tá? Então isso aqui é muito interessante, porque permite que eu faça alguns loops, né, que são um pouquinho mais simples em uma única linha, né? E aí eu não fico com esse trambolho gigantesco aqui para fazer uma coisa simples como essa, tá? Pra você ver, ó, ele popula do mesmo jeito, né? Deixa eu botar esqueci de... Então eu vou botar o print aqui depois, pra vocês verem que ele vai popular do mesmo jeito, tá vendo, ó? Populou do mesmo jeito. E tem jeitos um pouquinho mais complexos de fazer esse uso aqui, né? Por exemplo, eu posso, em vez de colocar o 0, né? Colocar um i for i in range 100, né? Aí ele vai, no caso, popular o x de 0 a 99, tá? Por causa do range aí, que é o i que vai assumindo esse valor, tá? Outra complexidade que a gente pode estar incrementando. A gente pode agregar, além do loop, uma condicional, né? Eu posso dizer, ó, lista e for i in range 100 if, né? Digamos que eu quero apenas colocar se o i for par, né? Então eu faço i porcentagem 2, né? Que é para pegar o resto da divisão por 2, equals 0, tá? Se eu executar isso aqui, você vai ver que ele vai botar 0, 2, 4, 6, daí ele só botou números pares aqui, tá vendo? Então eu posso agregar uma condicional aqui na mesma linha. E você pode ver que não fica um negócio muito feio, dá pra entender, né?
por exemplo, coloque i para i, no caso aqui de 0 a 99, né, esse range, se o i for par, né, basicamente se porcentagem de 2 igual zeros, né, eu tô dizendo se o resto da divisão por 2 for igual a 0, que quer dizer que o número é par, tá? Então isso aqui fica bem legal, né, porque assim, o Python tem umas coisas de você conseguir fazer muitas coisas em uma única linha, né, só que a gente tem que tomar muito cuidado para isso não ficar complexo a ponto de dificultar o entendimento do código. Mas existem coisas que dá pra gente fazer em uma única linha, que não atrapalha e deixa ainda mais interessante, né? Fica um pouco mais limpo ali o código, tá? E esse aqui eu acho que são exemplos dessas situações, tá bom? Bem, uma coisa um pouquinho mais avançada, mas também muito interessante que a gente pode fazer aqui é o seguinte, né? Eu vou criar uma variável aqui que eu vou chamar de string, tá? E vou colocar aqui, ó, YouTube é lua, tá? Vou botar essa frase aqui, essa string, tá? YouTube é lua. E aí, digamos que eu quero fazer um dicionário, né, com os caracteres aqui, contar a quantidade de caracteres que tem nessa string, né? Eu quero dizer quantas vezes o O aparece, quantas vezes o U aparece e assim por diante. Bem, dá para fazer isso usando essa ideia de compressão, né? Eu faço aqui um dicionário, tá? E aí o que, é que a gente vai fazer? Eu coloco char, dois pontos, né? E aí eu coloco string, ponto, count, char, for char, in set string, tá? Esse aqui é um pouquinho mais complexo, mas eu vou explicar para vocês o que é que tá acontecendo. A chave aqui eu tô dizendo que é uma estrutura de dicionário, tá? E eu tô dizendo que as chaves, né, desse dicionário vai ser justamente essa variável char, né? Aí esses dois pontos é o que separa a chave do valor, né? Então a lógica da chave é simplesmente popular como char, tá? Bem, e o que é esse char? Eu digo bem aqui na frente, ó, nesse for, né? Pessoal, esse operador set aqui, ele vai transformar a string em um conjunto, tá? E o conjunto ele não vai ter repetição de elementos, né? Então quando eu faço set de string, eu vou ter o quê? Y, O, U, T, B, E. Esse E com acento, que é um caractere diferente, né? E L. E o A e o ponto de exclamação. Quando eu faço set, transformando em conjunto, o conjunto ele não tem repetição de elementos, tá? Então esse char aqui vai ser cada valorzinho aqui, tá? Então beleza, essa é a lógica da minha chave. Bem, do dois pontos, qual é a lógica do meu valor? É o que está aqui. Eu vou pegar a string, que é essa estrutura aqui, e eu vou contar, no caso, a frequência do char. Então vamos lá, o primeiro char vai ser o quê? O Y maiúsculo. Aí vai pegar aqui, ó, vai contar quantas vezes o Y maiúsculo aparece na palavra string, tá? E aí, na palavra não, né? Na sentença string. E pronto, ele vai pegar isso e colocar como valor, tá? Então, pessoal, isso aqui eu vou montar justamente o dicionário com todos os caracteres, né, da minha palavra com a contagem, tá? Para mostrar isso aqui, eu vou botar para ele printar o X aqui pra gente. Vamos rodar. E ó, o L aparece uma vez, o A aparece 3 vezes, o E aparece uma única vez. Aqui ele contou o espaço, né? Aparece 2 vezes. O A uma vez, o O uma vez, ponto de exclamação uma vez, assim por diante. Vocês podem ver que eu consegui montar isso aqui em uma única linha de código, tá? Esse aqui é um pouquinho mais complexo, tá? Já que envolve aí essa lógica de dicionário, né? Uma estrutura um pouquinho mais complexa, mas bem interessante aí. Agrega bastante, dá pra fazer bastante coisa, brincar com muita coisa usando isso aqui, tá bom? Muito massa, né, gente? Vamos agora para a próxima dica. Bem, a próxima dica, tá, é o que a gente chama de condição tenária. O que é condição tenária, Yuri? Pelo amor de Deus. Bom, isso aqui acontece em outras linguagens de programação, como, por exemplo, no JavaScript, tá? Mas a condição tenária, né, o tenary condition, né, pegando do inglês, é simplesmente eu fazer uma condição em uma única linha de código, que é um pouquinho similar ali com a compressão, tá? Que é o quê? Bem, digamos que eu faço uma condição, né, normalmente assim, se 1 é maior que 2, é maior que 3, quer dizer, print isso, se não, faça isso, tá? Essa é o que a gente faria normalmente, tá? Só que tem um jeito de eu escrever essa condicional em uma única linha de código, que é o quê? Eu faço a seguinte verificação. Eu coloco para ele printar isso se 1 for maior que 3. Né? Se não for, o que ele vai fazer? Ele vai printar faça isso, tá? É a mesma coisa. Isso aqui que eu faço na linha 44, na linha 47 é a mesma coisa que eu faço na linha 49, só que em uma única linha de código. É literalmente conversando em inglês, né? Print isso se 1 for maior que 3, se não, print faça isso. É simplesmente eu falando em inglês aqui uma frase, tá? Então fica bem tranquilo de entender esse tipo de coisa, beleza? Então vou botar aqui para ele printar o X pra gente ver isso aqui funcionando, tá? Então vamos lá. Enfim, ele vai printar faça isso, né? E faça isso. Que
aqui, o faça isso no caso dessa primeira condição, e o faça isso aqui dessa outra condição aqui, tá? Esse none aqui no final é por conta de não ter retorno, tá? Mas enfim, simplesmente eu consigo utilizar aqui desse jeito, tá? No JavaScript tem uma coisa que é muito similar, né? Que é o quê? X vai receber 2 maior que 3, tá? Aí tem esse ponto de interrogação, tá? Que é justamente dizendo que se isso aqui acontecer, né? Se 2 for maior que 3, por exemplo, ele vai dar um valor 1. Se não, ele vai receber o valor 0, tá? Claro que é um jeito bem mais curto, né? E grosso de falar, porque enfim, eu nem escrevo nenhuma palavra, né? Simplesmente usando só caracteres, mas é a mesma ideia, tá? Isso aqui é no JavaScript. Só fazendo uma comparação caso você tenha apenas por curiosidade, tá? Mas enfim, é isso, tá? A gente consegue fazer uma condicional em uma única linha, tá? Vale lembrar que não precisa ser print, né? Pode ser um valor aqui, ó, 0, se 1 for maior que 3, se não, aqui 4, né? Por exemplo, pode ser assim também, não precisa ser necessariamente alguma coisa, né? Ó, passa isso, aqui ele botou agora 4, tá vendo? Nesse caso ele não botou já o none porque eu retornei o valor, né? Eu não só executei um print, por exemplo, tá? Eu também posso retornar booleanos, né? Eu posso botar tipo um true aqui, false, tá? Fazer alguma verificação aí booleana, tá? Ó, false, tá vendo? Então dá pra brincar muito com isso aqui, tá, gente? Bem legal. Bem, a próxima também é muito legal, que é o quê? Args e keywords, tá? Então é o args, né? Com o asterisco aqui. E 2 asteriscos keywords. Yuri, que viagem é essa? Vamos lá. Eu vou definir uma função, tá? E vai ter aqui um argumento 1, um argumento 2 e um argumento 3, tá? E aí eu vou simplesmente colocar para ela printar esses argumentos, tá? Bem, se eu fosse usar essa função aqui normalmente, né? Eu ia ter que fazer o quê? Eu ia fazer função, aí eu ia botar arg1 igual a 1, arg2 igual a 2 e arg3 igual a 3, tá? Ou simplesmente eu só faço função, aí 1, 2, 3, né? Esse é o jeito que a gente normalmente utiliza as funções. Só que aí digamos que eu tenho uma lista aqui que tem justamente esses valores, né? E aí se eu quisesse aplicar essa lista aqui na função, eu tenho que pegar arg1, arg0, né? Aí arg2 seria o arg1 e o arg3 seria o arg2, tá? Justamente acessando cada posição. Só que tem um jeito bem mais interessante de fazer isso aqui, que é o quê? É simplesmente, eu vendo aqui, ó, função asterisco args. Pronto, simplesmente isso. O que é que vai acontecer? Esse asterisco args vai simplesmente acessar cada valor, 1, 2, 3, tá? E passar aqui dentro. O que eu tô fazendo na linha 60 é a mesma coisa, literalmente, que eu tô fazendo na linha 57, tá? Então ele vai pegar os elementos aqui e vai distribuir, né? O elemento que tá na posição 0, ele vai pro primeiro argumento da minha função. Que tá na posição 1, vai pro segundo argumento da minha função. Posição 2 vai pro terceiro argumento da minha função. E assim por diante, tá? Então, ó, eu vou só comentar aqui, pra não ficar um monte de print, tá? Então tá aqui, ó, ele botou 1, 2, 3, tá vendo? Então esse asterisco args, ele vai justamente fazer isso, tá? Caso eu tenha aqui, por exemplo, 4, né? Um elemento a mais aqui no args e a gente chamar essa execução, o que é que vai acontecer? Ele vai justamente dar um erro, tá? Porque tá dizendo que a função tem 3 argumentos posicionais, só que eu tô fornecendo 4 para ele, né? Então tem que ser justamente do mesmo tamanho, senão vai dar BO, tá bom? Bom, e o keywords, né? O keywords, o que é? Ele é a mesma ideia, só que eu vou usar um dicionário, tá? Aqui eu vou passar, ó, arg1, né? Que é o mesmo nome, né? O argumento ele tem o mesmo nome aqui, ó, arg1, tá vendo? E nesse caso, eu vou passar 1, tá? arg2 vai ser 2 e arg3 vai ser o nosso querido 3, tá? E o que é que eu vou fazer? Eu vou comentar essa função aqui, só pra não ficar o coisa, né? Então vai ser função asterisco, asterisco, keywords, tá? Isso assim. E aí, vamos dar Ctrl L aqui, vamos rodar e pronto. Se você ver, ele botou 1, 2, 3, tá? Se eu trocar a ordem aqui, né? Se eu botar, por exemplo, o arg2 aqui, ó, e colocar aqui, ó, assim, você vai ver que não vai alterar. Continua 1, 2, 3, tá? Porque ele vai justamente pelo nome aqui, ó, da chave. O nome da chave é o argumento, né? E aqui o valor, tá? É basicamente isso aqui que a gente faz na linha 62.
É a mesma coisa aqui que a gente faz na linha 56, só que de um jeito um pouco mais automatizado via essa estrutura de dicionário, tá? Se eu, por exemplo, botar uma coisa aqui a mais, né, tipo oi, 5, tá? E rodar, você vai ver que ele também vai dar um erro do mesmo jeito, tá? Ó, porque ele vai dizer aqui, função got unexpected keyword argument oi, tá? Porque ele vai tentar associar esse oi com algum argumento aqui, mas não vai conseguir, né? Então, do mesmo jeito da lista, né, não pode ter coisas a mais. No entanto, diferente da lista, o dicionário, a ordem não vai importar tanto, tá? Isso que é interessante. Outro detalhe legal aqui é que se eu passasse um asterisco em vez de 2, o que ia acontecer, tá? Vamos ver aqui, ó. Ele vai justamente passar o que? arg2, arg1 e arg3, ou seja, ele vai passar as chaves como valores, né? Ele vai assumir a mesma ideia da lista, né? Só que ele vai passar apenas as chaves, tá? Então, para ele realmente fazer essa lógica, tem que ser os dois asterísticos para ele simplesmente passar os valores aí respectivos. Então, isso aqui é bem interessante, é outro jeito legal de você trabalhar aí com a chamada de funções, né? Passando aí os argumentos, né? Muito legal, né, gente? Muito interessante esse jeito aqui de trabalhar com funções. Bem, agora para a nossa penúltima dica, tá? Agora a gente vai fazer o quê? A gente vai falar da função zip, tá? A função zip, né? Vocês sabem, o zip, ela é uma forma de você comprimir arquivos, tá? E aqui a função zip seria também uma forma de você comprimir coisas, né? Meio que juntar as coisas. Então imagina que eu tenho uma lista de nomes aqui. Eu vou botar meu nome, Yuri. Botar o nome aqui dos apoiadores, Aloysio, Laura, tá? Tem o nome das pessoas, beleza? E aí vamos botar aqui as idades. Então, uma aqui, 21, 22, 20, 18, 19, tá? E aqui vamos colocar hobbies. Aí vamos colocar aulas, jiu-jitsu, bomb cripto, Apple, banda, musical. Pronto. E aí, digamos que eu quero montar uma estrutura que associe Yuri com a idade de 21 anos e hobby aulas. Aloysio, idade de 22 anos, hobby jiu-jitsu. Michel, idade de 20 anos, hobby bob cripto e assim por diante. Bem, você poderia imaginar fazer um for, percorrendo cada estrutura e fazendo essa montagem. Só que com zip fica tudo mais simples, tá? Que é o que? Eu chamo aqui zip, tá? Eu vou colocar nomes, idades, hobbies, tá? Se eu colocar aqui zip e botar list aqui no final para transformar tudo isso em uma lista, tá? E eu vou printar isso aqui, vamos ver o que, é que a gente vai obter. Então, se você ver, ele montou aqui uma lista com as tuplas associando isso. Então, Yuri, 21 anos, aulas. Aloysio, 22 anos, jiu-jitsu. Michel, 20, bob cripto. Helena, 18, Apple. Laura, 19, banda musical. Tá? Então, eu associei, né? Eu fiz uma estrutura, né? Conectando essas três aqui. Ou simplesmente uma linha de código usando a estrutura zip, tá? Isso aqui é muito legal. Imagina que eu quero, por exemplo, fazer names, idade, tá? Em zip, nomes, idades. E aí eu vou fazer o quê? Se a idade for maior que 20, eu quero printar o nome, tá? Então dá pra fazer essas lógicas aqui, tá? Na verdade aqui é name, né? Não faz sentido ser names, que é um nome só. Pronto. E aí vamos aqui, deixa eu executar, ele vai printar. Você vai ver, ele printou Yuri e Aloysio, porque eu tenho 21 anos, o Aloysio tem 22, né? Michel tem 20, Helena 18, Laura 19, então eles, nesse caso aqui, não passaram aqui nessa condicional, tá bom? Então, beleza. Com zip, eu consigo facilmente fazer esse empacotamento aí, nessa compactação de estruturas, tá? É uma dica bem interessante, é um truque maravilhoso aí. Bem, e por último, mas não menos importante, a gente vai ver a combinação de loop com else, tá? Esse aqui é um detalhezinho que às vezes muitas pessoas não conhecem, tá? Imagina que eu tenho uma lista aqui, tá? Com o valor 1, 2, 3, 4, 5. E eu tenho um valor alvo, digamos aqui o 4, tá? E aí digamos que eu quero verificar se nessa lista tem um valor 4. Eu quero buscar na lista o valor 4. Bem, uma coisa que a gente faria seria o quê? For elemento in lst, se o elemento for igual ao valor alvo, print achei, e aí dá o break. Só que aí eu teria que fazer o quê? Isso aqui a gente até fez num projeto Python para iniciantes, que é o quê? Found false aqui no começo, tá? Aí aqui no break, né, eu boto um found igual a true, tá?
E aqui no finalzinho, né, quando eu saio do for, né, eu ia fazer o quê? Eu ia verificar se not found, né, ou seja, se não encontrou, tá? Porque aqui, ó, se ele tiver encontrado, né, ele vai simplesmente passar. Mas se ele não tiver encontrado, isso aqui vai dar true e aí eu vou colocar print, não achei. Tá, isso aqui é o que é uma lógica, né? Eu vou fazer uma verificação aqui dentro de um loop, né? E eu quero que, caso essa verificação dê válida, né? Eu já sei o que é que eu vou fazer aqui dentro do loop. Caso ela dê falso, eu quero tomar alguma decisão, né? E no caso desse tomar falso, eu já tenho que fazer quando ele percorre todo o loop, né? E aí, normalmente, a gente costuma fazer esse tipo de coisa, né? Pra vocês verem isso aqui funcionando, ó. Então, vamos executar aqui, ó. E se você ver, ele botou achei, tá? Se eu colocar aqui para procurar um valor que não tem, por exemplo, 6, e executar isso aqui novamente, você vai ver dizer que ele não achei, tá? Só que uma coisa interessante que muita gente não sabe é que tem um jeito de fazer isso sem precisar usar esse esquema aqui do found, que é o quê? É o seguinte, vou copiar aqui o for, tá? Aqui eu vou tirar esse found, e aqui no final do for eu vou botar um else, tá? E aí o else eu vou colocar print, não achei. E o else, o else não é combinando com o if? Sim, mas existe também a possibilidade de combinar o else com o for, tá? O que esse else quer dizer, né? Quando é que ele entra? É quando eu não dou break no for, tá? Então se eu tiver em um looping, seja for, while, né? Se eu tiver no loop e eu não der o break, em nenhum momento aqui do loop, né? Ele fez todo o percorrimento do loop, eu não dei break em nenhum instante, né? Ele simplesmente encerrou o loop porque eu percorri todos os elementos, ele entra no else, tá? Se eu percorri aqui, eu fiz alguma condição e tal, que eu causei o break, né? Ou seja, ele encerrou o loop. Por conta de um break, ele não entra nesse else. Olha que legal, né, gente? Então, isso aqui é a mesma coisa. Tá aqui o que eu faço aqui em cima, da linha 79 à linha 88, tá? Só que aqui eu não preciso, né, da linha 90 a 95, desse jeito aqui eu não preciso fazer esse found aí, eu não preciso fazer essa variável extra, tá? Eu simplesmente uso o else combinado com loop, tá? Isso aqui é muito interessante, às vezes o pessoal não sabe que dá pra combinar o else com loop, né, por exemplo. Então vamos ver isso aqui funcionando, tá? Pra vocês não verem que eu tô de lorota. Vou executar aqui, ó. Você pode ver que não pintou, não achei, tá? Esse não achei aqui é desse primeiro aqui, tá? Usando o found, esse não achei aqui é o do segundo. Você pode ver que funcionou do mesmo jeito. Se eu botar aqui para ele procurar o 3, que tem dentro da minha lista, é para ele dar achei. Então, tá aqui, ó, achei. Então muito legal, né, gente? Combinando else com loop, eu consigo fazer essa mesma artimanha, tá? E bem, pessoal, pro vídeo é hoje, tá? Na descrição vai ter o link com todo esse script aqui, tá? Caso você queira dar uma revisão ou ficar com uma consulta aí, tá? Então, eu espero que tenha ajudado, que alguma dessas dicas aí tenha agregado, que você não tinha conhecimento, tá? Espero aí que isso ajude você a construir códigos cada vez melhores, cada vez mais performáticos e limpos, tá? E é isso, pessoal. Forte abraço a todos e até o próximo vídeo.